Queridos, vamos abrir a palavra do Senhor em Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13, verso 19 até o verso 23. E como nós já sabemos, na última exposição, foi no domingo passado, nós paramos ali no verso 22. E eu gostaria de ler os versos 19 até o verso 23. E fazer como a gente sempre faz, uma revisão do que foi dito anteriormente, até mesmo para que essa sequência flua de forma mais natural, e aí continuar a exposição a partir do verso 22. Diz assim a palavra do Senhor: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no coração. Este é o que foi semeado à beira do caminho. O que foi semeado em solo rochoso, esse é o que ouve a palavra e a recebe com alegria, mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração. Ele, chegando à angústia ou à perseguição por causa da palavra, logo se escandaliza. O que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e fica infrutífera. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por um. Vamos orar, vamos abaixar as nossas cabeças e orar ao Senhor. Senhor, queremos te agradecer, ó Pai, por mais uma vez o Senhor se mostrar gracioso para conosco nesse dia, nos dando, Senhor, a Tua palavra, nos alimentando por meio dela. E nesse momento, Pai, que é o momento mais importante do culto, é o clímax, Senhor Deus, de toda a adoração a Deus, é quando Deus se revela, Ele fala por meio da Sua palavra ao Seu povo. Que os nossos corações, os nossos ouvidos e a nossa atenção esteja no pregador, esteja na palavra que está sendo pregada, Pai. E que o Senhor tenha misericórdia de nós nesse momento, para que nada possa impedir que essa palavra possa falar ao nosso coração e que possamos entendê-la com o coração e tê-la em nossa mente. Te pedimos, ó Pai, que esse momento seja um momento especial para a sua igreja. É o momento em que o Senhor fala com o seu povo. Fala ao nosso coração por meio do Teu Espírito. Cala qualquer voz, ó Senhor Deus, que exista dentro de nós, contrária à Sua palavra. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém. Bom, eu gostaria de lembrar aos irmãos de algumas coisas que falamos anteriormente. Estamos aqui, nesse ato de uma semana, muita coisa pode ter ficado, e gostaria de lembrar, uma vez que estamos no meio do texto, de lembrar das algumas verdades que falamos no início da nossa exposição. E a primeira coisa que eu gostaria de chamar a atenção dos irmãos é que o foco dessa parábola se encontra nas pessoas que ouviram a mensagem do reino e como essas pessoas receberam essa mensagem, demonstrando mais precisamente como cada coração recebe essa mensagem e os motivos pelos quais a palavra não frutifica no coração de algumas pessoas. Eu gostaria que a nossa atenção se voltasse para os motivos pelos quais essa realidade se apresentava, sendo também para nós um alerta para nos livrarmos daquilo que afasta o coração dos homens do verdadeiro evangelho.
Nós vimos na palavra que os corações dos filhos dos homens, em que a semente é semeada, são de disposições e qualidades diferentes. O sucesso da palavra é diferente em cada um deles. A parábola vai nos dizer que o coração do homem é como um solo capaz de melhorar e produzir bons frutos. A alma do homem, ou seja, o seu coração, é o lugar apropriado para a palavra de Deus residir, trabalhar e governar. E Matthew Henry diz que, de acordo com o que nós somos, assim é a palavra de Deus para nós, pois a recepção dessa palavra depende do receptor. Simon Kistemaker, ele vai dizer o seguinte: o ensino da parábola consiste em que o resultado de se ouvir o Evangelho sempre e em todo lugar depende da condição do coração daqueles a quem ele se dirige. O caráter do ouvinte determina o efeito da palavra sobre ele. E nessa perspectiva, nós vimos dois tipos inicialmente de corações. Um que é comparado à beira do caminho, e essa comparação representa um coração que não corresponde à palavra pregada, insensível, empedernido, um tipo de coração que persistentemente recusa-se a andar na luz, porque acostumou-se com a sua insensibilidade e por isso fica difícil ouvir a mensagem do Evangelho quando proclamada. Em consequência disso, vem o maligno e arrebato que foi semeado. Isso por causa de serem ouvintes ineficazes. E aí, como nós vimos na parábola sobre a influência do maligno, tudo que tal pessoa ouve, lança imediatamente para longe de si, tornando-se essas pessoas presas fáceis para o inimigo. E assim, na comparação da parábola, os pássaros facilmente pegam o que é lançado na terra. E esses pássaros são o maligno que espera uma oportunidade para arrancar a palavra que foi semeada. E aí, semelhantemente, a porção do terreno em que a semente cai não faz nada com ela. E assim também é o coração do homem que rejeita a mensagem do Evangelho. Eles são os únicos culpados pelo seu estado. E diante disso, nós devemos preparar os nossos corações para recebermos a palavra e trabalhar em nosso coração a palavra que foi pregada. Por isso é muito importante não só a oração e o preparo semanal, como até mesmo o preparo no culto, para que a palavra seja ouvida, que ela seja entendida por nós. Nós devemos lutar por isso. Por quê? Porque nós precisamos dar atenção às coisas que ouvimos, aplicando essas coisas no nosso dia a dia. Satanás sempre vai lutar para que os meios de graça oferecidos a nós por Deus sejam desprezados por nós, e o principal dele é o dia do Senhor, o culto e a pregação. O âmago é sempre a pregação. E nós vimos que a palavra sempre vai alcançar o coração humano, mesmo naqueles que a desprezam. Esses ouvintes, eles são presas fáceis. Eu acho engraçado como Matthew Henry classifica Satanás nesse caso. Ele chama de um grande ladrão de sermões, porque ele é como esse pássaro que pega a palavra que foi lançada e some com ela. Se o homem não tiver cuidado, se nós não tivermos cuidado de reter a palavra de Deus em nosso coração, certamente é isso que vai acontecer. Satanás vai roubá-la de nós. Eu citei na época, na última exposição, Provérbios capítulo 4, verso 4. Então ele me ensinava e dizia: retenha o teu coração as minhas palavras e guarda os mandamentos e vive. E aí nós vimos a outra imagem da parábola, que era o solo rochoso. Uma semente lançada em solo rochoso, nós vimos que ela brota facilmente. E aí vimos que esses são aqueles que não têm raiz em si mesmo, são imediatistas, ouvem a palavra, recebem essa palavra logo com alegria, mas não têm profundidade, ou seja, não têm raiz em si mesmo.
Esses ouvintes vão além dos anteriores, recebem algumas boas impressões da palavra, mas estas não permanecem. Muitos até ficam felizes por ouvir um bom sermão, entretanto não tiram proveito nenhum dele. Gostam da palavra, mas não são transformados nem governados pela palavra que está sendo pregada. E aí, imediatamente, de forma impulsiva, alegre, eles saltam para aceitar a mensagem do Evangelho. Estão emocionados e entusiasmados, suficientemente comovidos, a ponto até de derramar lágrimas. Mas acalmado o encanto, esses parecem esquecer tudo o que houve e voltam à sua antiga vida pecaminosa. Como consequência dessa impulsividade e falta de profundidade, quando chegam os tempos de adversidade, aqueles que não têm raiz se ofendem rapidamente. Marcos capítulo 4, verso 5, diz que suas raízes não eram profundas, por isso não suportam tempos difíceis. Tempos de adversidade, nós vamos perceber que são bons termômetros para a nossa fé. E nesse momento nós mostramos quem nós somos. E aí, nesse caso, desse solo rochoso, eles primeiro analisam a sua profissão de fé e então a abandonam. Procuram algo de errado nela e depois a lançam fora. Quando sempre chega a hora de tomar posição e pagar o preço, eles mudam de interesse e se desligam da fé que uma vez abraçaram com alegria. Eles são superficiais. E aí nós vimos que a perseguição e as dificuldades são comparadas como um sol abrasador. No verso 6 do capítulo 4 de Marcos. E esse mesmo sol que aquece e alegra aquilo que está enraizado, queima e faz murchar aquilo que não tem raiz profunda, a raiz que precisava ter. E nas palavras de Jó, a aprovação, a dificuldade serviu para afirmar, confirmar e fortificar a sua fé, quando ele diz assim em Jó 42, 5 e 6: eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. As tribulações e dificuldades e as aflições por causa do Evangelho tornam-se um grande divisor de águas, porque a mesma tribulação que leva alguns à apostasia e à ruína funciona para outros como um peso de glória muito maior e eterno. As provas que agitam uns vão confirmar outros. Esses que vêm nesse contexto de forma leviana se vão também de forma leviana, porque uma profissão de fé sem a devida consideração geralmente é abandonada sem a devida consideração, diz Matthew Henry quando comenta esse texto. E esses não chegam a considerar que o verdadeiro discipulado, a verdadeira profissão de fé, implica em uma entrega pessoal, negação de si mesmo, sacrifício, serviço e sofrimento. Porque eles não tomaram conhecimento do fato de que o caminho da cruz vai conduzir ao lar eterno. E é dentro desse contexto, queridos, que vamos dar continuidade ao texto no verso 22, quando diz assim: o que foi semeado entre os espinhos é o que ouve a palavra, porém os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas sufocam a palavra e ela fica infrutífera. A semente lançada entre os espinhos parece ter mais probabilidade de crescer e se desenvolver do que aquela que foi lançada no solo rochoso. O solo em que a semente foi lançada não é duro como o chão pisado à beira do caminho, nem raso ou rochoso, como foi dito anteriormente. É um solo bom, fértil e úmido. O problema é que aquele solo, ou seja, aquele coração, tem outros residentes permanentes, outras raízes também. A semente que é lançada em terra fértil e úmida terá, por causa disso, muito em breve, que disputar a terra com raízes que crescem
e se desenvolvem abaixo do solo e com verdejantes cardos e espinhos em sua superfície. Em suma, 2 tipos de planta estarão lutando por um lugar ao sol, e vencerá aquela que assentou suas raízes antes e mais profundamente. E essa é a condição, queridos, de que não chegaram a rejeitar a sua profissão de fé, mas que não chegam a obter dela nenhum proveito para a sua salvação. O bem que eles recebem através da palavra é insensivelmente recoberto, sobreposto, acobertado pelas coisas desse mundo. E Matthew Henry, ele diz o seguinte a respeito disso. Ele diz assim, que a prosperidade pode destruir os preciosos efeitos da palavra no coração, da mesma forma que a perseguição faz. O grande perigo é que isso acontece de forma silenciosa. As pedras prejudicaram a raiz, os espinhos prejudicam a sua frutificação. E é interessante como ele apresenta esses espinhos aqui classificados nessa parábola: os cuidados do mundo e a fascinação das riquezas. Esses são os primeiros espinhos que são apresentados aqui. As preocupações mundanas são um grande impedimento para que nós desfrutemos da palavra e para que nós cresçamos na graça e no conhecimento de Cristo. Por quê? Porque elas consomem aquele vigor da alma que deveria ser usado nas coisas divinas. Elas nos destroem quanto ao nosso dever e mais tarde vão nos causar problemas ainda maiores. Preocupar-se somente com o reino, em primeiro lugar, apressaria a germinação da semente, mas o cuidado com esse mundo sufoca essa semente. Os cuidados com este mundo apagam as centelhas das boas afeições e acabam com a determinação que está contida nas nossas boas decisões. Isso acontece de forma silenciosa e muitas vezes aparentemente secreta. Matthew Henry vai dizer que aqueles que são excessivamente atarefados e que se mostram cuidadosos em relação a muitas coisas, normalmente negligenciam aquilo que é o mais necessário. E aí eu me lembro do tempo que eu era seminarista e estava trabalhando numa igreja. Eu já citei esse caso aqui, que no dia do Senhor, aqueles jovens, eu era professor juntamente com minha esposa da classe de adolescentes, aqueles jovens, todos estavam em período de faculdade, Enem, não sei se nem era Enem naquela época, estava iniciando, e no dia do Senhor, eu chegava na igreja em determinadas épocas, principalmente quando estava próximo o concurso, e cadê os jovens da igreja? Os jovens da igreja estavam em sala de aula, não estavam na igreja. O único dia que era um dia reservado ao culto a Deus, que deveriam estar ali cultuando ao Senhor, eles estavam estudando em sala de aula, porque estavam se preparando para serem médicos, doutores, advogados, e estavam deixando em segundo plano aquilo que era mais importante na vida deles, que era a palavra pregada, o culto a Deus. O Senhor Jesus várias vezes advertiu os seus discípulos desses cuidados que tomam o primeiro lugar em nossas vidas. Lá em Mateus capítulo 6, abram aí Mateus capítulo 6, verso 25 e 31 a 33, diz assim: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir.
Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Verso 31 a 33. Portanto, não vos inquieteis dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas. A Escritura está dizendo que um desses espinhos é a fascinação por riquezas. Matthew diz que aqueles que em sua dedicação e trabalho aumentam as suas posses, estão correndo o risco de caírem em uma grande armadilha, porque pensam que o perigo que vem dos cuidados do mundo parece ter acabado, mas eles continuam dando ouvidos ao mundo quando estão fascinando-se com essas coisas e colocando essas coisas em primeiro lugar. Veja o que Jeremias capítulo 5, verso 4 e 5 vai dizer. Olha o que ele diz aí, e é muito interessante isso. Ele diz, e aqui ele mostra o coração do homem, independente da circunstância ou de quem ele seja. Ele diz assim: mas eu pensei, são apenas os pobres que são insensatos, pois não sabem o caminho do Senhor e o direito do seu Deus. Irei aos grandes e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas estes, de comum acordo, quebraram o jugo e romperam as algemas. Simon Kistemaker vai dizer que um coração dominado pela preocupação com respeito ao mundo e obscurecido por sonhos de riqueza frustra toda a influência para o bem que de outro modo poderia haver recebido pela entrada na mensagem do Evangelho. A ansiedade constante sobre os negócios mundanos enche os nossos corações e mentes de nebulosos pressentimentos. E sendo assim, melhor dizendo, quando a pessoa é pobre, ela também se engana, pensando que se fosse rica seria feliz. E por outro lado, a pessoa rica engana-se, imaginando que se fosse mais rica ainda, ficaria satisfeita. Como se as riquezas desse mundo pudessem garantir o contentamento em quaisquer circunstâncias. Um homem assim não pode ser abençoado, nem ser uma bênção. E há exemplo do apóstolo Paulo que diz que sabe estar feliz em qualquer situação, de riqueza, de pobreza, de humilhação e de honra. Por quê? Porque o centro dele é Cristo. E aí o que nós devemos fazer nesse caso? Devemos pedir ao Senhor que nos livre das preocupações dominantes e dos sonhos mundanos e enganosos, para que a mensagem do reino comece a ter livre curso em nosso coração e em nossa vida. Por quê? Porque um homem que leva uma vida dupla, religião aos domingos e vida sem religião durante a semana, vai descobrir logo que os cuidados do mundo, a fascinação das riquezas e outras ambições vencerão a sua fé, tornando-a sem valor algum. E sabe o que acontece? Acontece que a mensagem do Evangelho não pode florescer e dar fruto. Ela é sufocada por essas coisas. Quando nós falamos de cuidados do mundo, me faz lembrar o que o apóstolo Paulo, abram aí, fala em 1 Coríntios, capítulo 7, versos de 25 a 35. E é interessante esse texto aqui, porque a situação que Paulo se encontra, ou seja, que aquela igreja se encontra, é uma situação de perseguição. Aqueles membros estavam sendo perseguidos, e por causa dessa perseguição, a vida deles
estava em risco, e as muitas dificuldades que viviam por causa dessas perseguições. Então, é nesse contexto que Paulo fala essas coisas. Mas eu gostaria de ler a Escritura para mostrar algumas coisas aqui bem interessantes que representariam os cuidados desse mundo. Veja o que diz a palavra de Deus. A partir do verso 26. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Estás casado? Não preocupes separar-te. Estás livre de mulher? Não procures casamento. Mas se te casares, com isso não peca. E também se a virgem se casar, por isso não peca. Ainda assim, as pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupá-los. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se o fossem, mas também os que choram como se não chorassem, os que se alegram como se não se alegrassem, os que compram como se nada possuíssem, e os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. O que realmente eu quero é que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Mas o que se casou, cuida das coisas do mundo, de como agradar a esposa. E assim está dividido também a mulher, tanto a viúva como a virgem, cuida das coisas do Senhor, para ser santa, assim no corpo como no espírito. A que se casou, porém, se preocupa com as coisas do mundo, de como agradar ao marido. Digo isto em favor dos vossos próprios interesses, não que eu pretenda enredar-vos, mas somente para o que é decoroso e vos facilite consagrar-vos desimpedidamente ao Senhor. Eu gostaria que vocês atentassem para 2 versos aí, que é o âmago desse texto, porque ali nós temos um caso específico. Paulo está dizendo que seria nesse contexto melhor não se casar. Mas o que nós temos aqui é um contexto específico, um contexto de perseguição. É só você lembrar em tempos de guerra. Quem se casa em tempo de guerra? Há uma diminuição exponencial de coisas como essa. Por quê? Porque as pessoas estão sendo bombardeadas, estão tendo a necessidade de sair dos seus lares, de fugir de um lugar para outro, por causa da guerra, por causa da perseguição, e não tem tempo para se envolver num relacionamento, num casamento, numa cerimônia matrimonial, e nas complicações que essas coisas acarretam. Então percebam que o conselho que o apóstolo Paulo está dando aqui é um conselho específico e pontual. É porque tem muita gente que usa esse texto para dizer determinadas aberrações a respeito do matrimônio, do casamento, que a virgindade é um status, mais excelente do que uma mulher, do que um homem que permanece casado. Isso não é verdade. Isso não é verdade. E vamos explicar, quando nós falamos de virgindade, hoje em dia tem que explicar até no meio da igreja. Nós estamos falando de uma mulher que não se casou. E o contraponto é uma mulher casada. A mesma coisa o homem. Então, essa situação não é menos santa do que a situação de um homem casado. Ou de uma mulher casada. Mas percebam aí o verso 31. Olha o objetivo de Paulo. Os que se utilizam do mundo como se dele não usassem, porque a aparência desse mundo passa. E o verso 35, que isso vos facilite consagrar desimpedidamente ao Senhor. Na realidade, o que ele está falando aqui, ou o que Mateus está falando no capítulo 13, ele está dizendo claramente aquilo que o escritor de Hebreus fala, que nós devemos lançar todo o peso e pecado que tenazmente nos assedia. E peso aqui são as dificuldades, e não pecado necessariamente, mas aquilo que se torna pecado nas nossas vidas, porque nós estamos dando mais valor a elas do que a Deus. Isso se torna um impedimento, uma dificuldade para nós.
E geralmente esse peso está relacionado a determinadas coisas que são lícitas da nossa parte, mas que são utilizadas de forma indevida, tomando o lugar do reino de Deus. São essas coisas que são caracterizadas aqui como espinhos. Porque todas as vezes que nós colocamos essas coisas como prioridade em nossas vidas, acontece o que está sendo dito aqui nessa parábola. A Escritura vai dizer que a fascinação e os cuidados, a preocupação com essas coisas sufocam a palavra de Deus e a tornam infrutíferas. Mas veja o verso 23. Mas o que foi semeado em boa terra é o que ouve a palavra e a compreende. Este frutifica e produz a 100, a 60 e a 30 por 1. E o que nós temos aqui? Nós temos aqui aqueles que são bons ouvintes da palavra. Com esse tipo de pessoa, a mensagem cai em boa terra. Esse tipo de terra não é duro, nem superficial, nem ocupado, mas receptível e fértil. Esse homem que ouve porque quer ouvir, reflete sobre o que ouve, portanto, atinge certa medida de genuína compreensão. E essa pessoa põe a mensagem em prática e produz fruto: conversão, fé, amor, alegria, paz, longanimidade, o que o apóstolo Paulo vai falar em Gálatas, capítulo 5, verso 22, como frutos do Espírito. E esses frutos do Espírito só podem ser reproduzidos por uma semente santa, ou seja, pela palavra que está sendo pregada. E por que ele produz essas coisas? Porque o Espírito de Deus habita nela. E aí nós percebemos a grande distinção entre o solo bom e os outros solos, que é a frutificação. É por ele, ou por isso, que os verdadeiros crentes se distinguem dos hipócritas. Por quê? Porque eles produzem frutos de justiça. O Senhor Jesus, lá em João capítulo 15, no verso 8, ele diz assim: nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Nós estamos vendo aqui a importância da frutificação espiritual como marca do verdadeiro crente. E isso é enfatizado também no Antigo Testamento, como no Novo. Veja aí, Salmo capítulo 1, verso 3, eu vou fazer as citações rápidas. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Salmo 92, 14, na velhice darão ainda frutos, serão cheios de seiva e de verdor, para anunciar que o Senhor é reto, Ele é minha rocha, e nele não há justiça. Mateus capítulo 3, verso 8, produzir pois frutos dignos de arrependimento, já está posto machado à raiz das árvores, todas as árvores que não produzem bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Verso 10 do capítulo 3 de Mateus: ou fazer a árvore boa e seu fruto bom, ou a árvore má e seu fruto mau, porque pelo fruto se conhece a árvore. Mateus capítulo 12, verso 33: eu sou a videira verdadeira e meu pai é agricultor, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta e dá fruto, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. E eu poderia citar outros textos da Escritura. Eles ouvem a palavra, entendem-na e se desenvolvem com ela, eles são receptivos à palavra de Deus. E os frutos que eles demonstram porque houve uma boa compreensão da palavra de Deus. Em suma, nós damos frutos quando agimos de acordo com a palavra, quando o temperamento de nossas mentes e o senso da nossa vida estão de acordo com o evangelho que recebemos.
Ou seja, o nosso julgar, o nosso entendimento das coisas, o que é pecado, o que é desagradável a Deus, o que não corresponde a um comportamento e pensamento santo cristão. E sendo assim, nós agimos de acordo com aquilo que nos é ensinado. E nesse pormenor, quando estamos andando errado e somos confrontados pela palavra, mudamos de comportamento, lutamos para não mais andar como outrora. E por último, nós vamos perceber que nem todos frutificam igualmente. Alguns produzem 100, outros 60, outros 30. E se nós nos lembrarmos o que foi dito no início dessa exposição, que uma colheita lucrativa, em geral, dava 10 por 1, e esse era o lucro médio daquela época. Se uma colheita desse um retorno de 30 por 1, uma colheita mais favorável que desse 60 por 1, era um acontecimento extraordinário, excepcional. E nessa parábola nós vemos como a graça de Deus é abundante, porque esse é o padrão de Deus. A semente de Deus é lançada e ela é poderosa. E sabe por que ela é poderosa? Porque a palavra de Deus diz que nós fomos gerados de uma semente que não é corruptível, mas incorruptível, por meio dessa palavra, a qual vive e é permanente. Alguns alcançam no reino de Deus maiores realizações e ações que outros, mas todos avançam, todos frutificam, pois o poder é a palavra de Deus. E nós precisamos entender que nem todos que se dedicam a estudar a vida e o Evangelho estão no mesmo nível. Entretanto, nós devemos almejar como crente o mais elevado dos graus para produzir a 100 por 1. Sendo assim, devemos ser abundantes na obra do Senhor, como Paulo nos incita, por causa da vitória que temos em Cristo Jesus nesse mundo. E é dessa forma que ele diz assim, graças a Deus, em 1 Coríntios capítulo 15, 57 e 58, que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. É uma boa terra. E essa boa terra vai frutificar. E aí ele termina a sua parábola dizendo, lá no verso 9, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E por que ele termina assim? Ele termina assim porque observamos que o sentido da audição não poderia ser melhor empregado do que ouvir a palavra de Deus. Nós precisamos estar atentos com relação às coisas que podem atrapalhar o nosso crescimento na graça e ofuscar a palavra de Deus em nós. E quando ele usa essa expressão, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, porque existem ouvidos que não ouvem, mas os vossos ouvidos, os vossos olhos, eles ouvem e eles veem. E a Escritura está nos advertindo a fugir dessas coisas que são laços e indicativos de solos que não foram preparados por Deus, pelo Espírito. E também para sermos incitados a avançar na fé cristã, frutificando cada vez mais para Deus. E nós precisamos entender que a proclamação fiel do Evangelho nunca deixará de produzir fruto, como diz aqui, a 30, a 60, ou mesmo a 100 vezes do que foi semeado. Eu gostaria de terminar essa nossa pregação apontando para o que diferencia esses solos que foram contemplados aqui por meio dessa parábola. Porque isso vai mostrar a marca do verdadeiro crente. Eu não sei se vocês perceberam, mas a marca do verdadeiro crente é a frutificação.
por meio dos nossos frutos nós mostramos quem nós somos. E que fruto é esse que o Senhor espera que seja dado por nós? Aquele que corresponde à semente que foi lançada. E que semente é essa? A palavra de Deus. Esses frutos são as nossas obras. No entendimento cristão, não no entendimento espírita ou evangelical, as nossas obras são tudo aquilo que nós fazemos. A disposição do nosso coração que se manifesta visivelmente. E essas obras, ou aquilo que nós somos, jamais serão motivo para a nossa salvação e aceitação diante de Deus, mas vão representar aquilo que Ele fez em nós por meio da sua palavra. Porque, repetindo o que a palavra de Deus diz, que da mesma forma que um corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem a sua manifestação, sem a prática de vida, sem as obras, não existe. E eu gostaria de ler com os irmãos, para terminarmos essa nossa exposição, Colossenses capítulo 1, abra aí, versos de 1 a 12, focando no verso 10, que diz assim: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando com toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus. Veja o que o texto vai dizer. Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis irmãos em Cristo que se encontram em Colossos, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Damos sempre graças a Deus Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vós, desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, a qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade, é a semente frutificando. Segundo foste instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do vosso amor no Espírito. Por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós, de pedir que transbordeis de pleno conhecimento de sua vontade, em toda sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra e crescendo no pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, e em toda perseverança e longanimidade com alegria, dando graças a Deus, que vos fez idôneos à parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Ou seja, a palavra é pregada para ser colocada em prática. A semente é lançada no nosso coração para que ela produza fruto. E se ela não produz fruto, ela é arrancada. Mas o propósito dessa palavra ser lançada, dessa semente ser lançada, é que o coração a receba e que possa produzir uma frutificação que se estenda até a vida eterna. E é isso que Deus está fazendo no meio do seu povo, por meio da sua palavra. Por isso a palavra de Deus no culto, ela é central. Por isso ela deve ser lida, cantada e principalmente exposta, pregada. E nós, como crentes, devemos fazer toda a força para que essa palavra, não somente aqui, nesse momento solene, mas também em todo e qualquer lugar que nós estejamos, possamos que o nosso coração, pedir ao Senhor que o nosso coração, os nossos olhos e ouvidos estejam abertos para quando essa palavra santa for aberta, lida e exposta, pedindo que os nossos corações a recebam
e germine aquilo que foi lançado para a glória de Deus. Vamos orar? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, mais uma vez eu quero te agradecer, Senhor, pela tua palavra, Senhor, que foi pregada, que foi ensinada, que foi trazida, e que o Senhor faça como foi dito aqui, que ela possa germinar, que ela possa encontrar morada nos nossos corações. Queremos, ó Pai, te pedir, ó Senhor, que o Senhor esteja nos dando dessa graça, fazendo com que o ensino da tua palavra esteja, Senhor Deus, sendo fixado em nossos corações, ó Pai. O que depender de nós, a nossa atenção, a nossa oração, o nosso desejo, Senhor, para que isso aconteça em nossas vidas. E que a tua palavra seja exaltada em nossas vidas, na vida de cada um aqui, na vida da sua igreja. É o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.